Jornal Brasil Atual faz agora contato com Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu, bem-vinda. Obrigada, Rafa. Bom dia para você, bom dia para todos que acompanham a gente aqui no Jornal Brasil Atual, pela Rádio Brasil Atual e pela TVT. Bom, vamos aqui falar sobre política internacional. O presidente Lula passou o primeiro dia útil de governo nesta segunda-feira, cumprindo uma extensa agenda de encontros bilaterais. A maior parte das autoridades internacionais foi da América Latina e de países lusófonos. Houve também encontro com o vice-presidente da China, Wang Qishan, e o rei Felipe VI da Espanha. Também nesta segunda-feira tomou posse no Itamaraty o novo chanceler Mauro Vieira. E para falar de política internacional, a gente convidou para falar conosco aqui o Jorge Romano, professor de Relações Internacionais e Economia da Universidade Federal do ABC, ele que também é coordenador do Observatório da Política Externa do Brasil. Oi, Romano, bom dia, seja muito bem-vindo. Feliz Ano Novo. Bom dia, Marilu, também feliz Ano Novo para você, esse ano promete, né? Grande mudança. Exatamente, promete mesmo. Vamos falar justamente dessa expectativa, né, Romano? No governo Bolsonaro, o Brasil foi considerado aí pária no mundo, como relembrou o presidente Lula em seu discurso de posse, enfrentando aí isolamento, e agora a política externa brasileira volta finalmente ao cenário mundial. Em seu discurso, o novo chanceler, o Mauro Vieira, falou em retrocesso sem precedentes na área do governo Bolsonaro, disse que haverá a reconstrução do patrimônio diplomático e na recondução do Brasil ao grande palco das relações internacionais. É um alívio, portanto, Romano, não ter aí Ernesto Araújo, Bolsonaro, sim. E o Ernesto Araújo chegou a dizer que o Brasil deveria se orgulhar de ser um par internacional quando estava fazendo críticas aí ao sistema multilateral. Vai ser uma grande guinada? O Brasil está de volta, Romano? Sim, o isolamento diplomático acabou, né? Isso com certeza, não só porque o Bolsonaro foi embora, mas porque entrou o Lula, que tem assim, uma projeção muito grande, é muito conhecido nos principais países com os quais o Brasil mantém contato, são a maioria dos países principais, e também pela atuação da diplomacia, o Celso Amorim, que está muito próximo ao Lula, acompanhou o Lula em várias dessas conversas, lá do novo ministro, Mauro Vieira. E o fato que as pessoas conhecem essa política também ajuda muito a rapidamente reconstruir a imagem do Brasil na diplomacia internacional, mas aí temos que fazer uma pequena diferenciação, porque se de um lado o Brasil estava muito isolado diplomaticamente, do outro lado, a turma do Paulo Guedes, eles abriram o Brasil a investidores, a privatizações, entrada de capitais, foi muito forte nessa época, porque não havia nenhuma restrição, reforma trabalhista, descaso com as regras ambientais, e essa inserção econômica do Brasil, isso vai ser uma questão muito mais difícil da gente mudar, tratar. Há muita pressão para que essa agenda econômica continue, como se fossem duas coisas diferentes, Toda a imprensa está fazendo uma campanha muito forte, dizendo assim, vamos mudar a questão ambiental, vamos mudar a questão da relação entre os três poderes, a democracia, aí temos um acordo, mas temos que preservar o legado econômico. A própria editorial da Folha, no sábado, falou isso claramente, há um legado econômico a preservar, e isso reflete também na política internacional. A pressão para que o Brasil entre rapidamente na OCDE, a pressão para que o Brasil assine rapidamente acordo com o Mercosul, que um acordo com o Mercosul, tudo bem, mas esse acordo que está na mesa é um acordo extremamente neoliberal. Então, ontem, por exemplo, no Jornal Valor, o embaixador Sérgio Amaral, aqueles embaixadores aposentados, tucanos, que estão agora em think tanks, produzindo bastante, pressionando bastante,
e coloca assim que o Bolsonaro tinha complicada relação com os Estados Unidos e cabe agora ao Lula restabelecer contato, porque ele se daria bem com o Biden, etc. É claro que o governo vai restabelecer uma agenda, uma pauta de trabalho mais construtiva com os Estados Unidos, mas não necessariamente da forma que a Faria Lima quer. É uma questão que às vezes as pessoas esquecem quando falam, vamos voltar na área internacional. Sim, as relações com a África, tudo, mas quem são os atores que vão estar à frente disso? Que são esses atores, os interesses financeiros, os interesses econômicos, e de que forma isso está ligado ou não a um projeto de reindustrialização, uma nova inserção econômica do Brasil, que aponta a criar capacidades tecnológicas internas, porque as pessoas que vieram ontem falar com o Lula, e todo mundo que está entusiasmado com o novo governo lá fora, eles têm sua agenda também, né? Como eu já mencionei, no caso da Europa, que quer esse acordo, os Estados Unidos têm sua pauta, a China tem sua pauta, claro que a Argentina é muito importante essa relação, mas a situação política e econômica está muito difícil, há uma enorme esperança que pode melhorar um pouco o efeito, enfim, alguma coisa que o Brasil possa fazer para a Argentina, que será muito difícil. Temos aqui um ano de eleições, não está nada fácil a situação política na Argentina. E também os novos governos na Colômbia e Chile, essa esperança do Brasil liderar um processo mais construtivo na América do Sul. Em particular, tem também uma questão que a gente pode... interessante, a novidade com relação aos governos anteriores do Lula é a novidade no México, onde há um governo de esquerda pela primeira vez no pós-guerra, com Andrés Manuel López Obrador. Acho que, por enquanto, vou parar um pouco isso. O que eu quero enfatizar é que essa posta, unidade, pensamento, que o Brasil vai voltar, a pauta ambiental, a pauta democrática, etc., detrás disso, a gente pode ver a mesma questão que acontece a nível nacional, que é essa pressão para dizer que tem que continuar a pauta econômica, ou seja, tem que continuar a agradar os interesses econômicos e financeiros que prevaleceram no governo Temer e Bolsonaro. Certo, começa com essa pressão, né, Romano? E agora a gente vai mergulhar um pouquinho em cada ponto aí que você falou, né? Você dá uma visão ampla já para a gente, mas eu vou dar uma mergulhada aqui em alguns aspectos, né? A gente viu que o Diário Oficial já confirmou o novo organograma da pasta, com a recriação das secretarias dedicadas à América Latina e ao Caribe, à África, ao Oriente Médio, à China, energia e meio ambiente, né? Que tinham sido aí fundidas, né, no governo Bolsonaro, e o novo chanceler está falando que um dos objetivos do novo governo é reconstruir as pontes, principalmente com os países latino-americanos e, em particular, com fóruns internacionais, o caso da Unasul, né, União das Nações Sul-Americanas, e da CELAC, né, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Ele disse o seguinte, vou abrir aspas aqui para o novo chanceler: de todas as ausências do Brasil, o abandono da América Latina e do Caribe talvez seja a que nos ocasionou maiores prejuízos. O retorno do Brasil à sua própria região significará um engajamento e o diálogo com todas as forças políticas para que possamos recuperar a capacidade de defender nossos interesses e contribuir para o desenvolvimento e a estabilidade regionais. Nossa ideologia na região será a ideologia da integração. E, de fato, né, Romano, completamente abandonada a América Latina no governo Bolsonaro. É um passo importante, enfim, resgatar esses laços, né, com os hermanos? Não, sem dúvida. Isso é o destino do Brasil, né? A condição geográfica do Brasil, né? E há um espaço grande com alguns novos governos, particularmente Colômbia, a normalização da relação com Venezuela, até sinalizações
positivas nesse aspecto dos Estados Unidos, que tem lá seus interesses também, numa normalização. O próprio Guaidó, aquele fantoche presidente de Venezuela, já até caiu na própria Venezuela, a oposição não reconhece mais ele como presidente. Era a figura reconhecida pelo governo Bolsonaro, então, o restabelecimento das relações diplomáticas da Venezuela e talvez até a volta da Venezuela ao Mercosul, vamos ver. Isso tudo é são sinalizações muito importantes, ou seja, a pauta negativa saiu. O desafio agora é construir uma nova pauta positiva, construtiva. Não basta só dizer que somos em favor da integração. Isso está até na Constituição. Mas, e aí, quais são as pautas? Uma questão que acho que dá para avançar muito é a questão da região amazônica. Existe um tratado, a Organização do Tratado da Amazônia, inclusive com sede em Brasília, que envolve todos os países que estão na região amazônica, e hoje nós temos, isso envolve Venezuela, Colômbia, Peru, etc., e com o interesse forte por parte da Colômbia, isso pode ser uma pauta extremamente positiva, de pensar o futuro da região, de pensar como não só a preservação, mas também como aproveitar de forma sustentável e responsável as riquezas que estão na região, pensando, por exemplo, na indústria farmacêutica, etc. Enfim, uma série de questões que aí sim eu vejo uma grande possibilidade de avançar rapidamente. Isso tem apoios internacionais, até financeiros, como ontem a própria Alemanha já sinalizou, a Noruega, que tinha lá o Fundo Amazônico, que deve ser reconstruído. Então, lá tem uma pauta extremamente positiva, e possível. Agora, nas outras questões, a integração energética, integração da infraestrutura, o aumentar o comércio entre os países, com base nisso, criar escala para um processo de reindustrialização do Brasil, desenvolver tecnologias juntos. Isso tudo depende não só do Itamaraty, depende de políticas das outras áreas. Isso tudo é uma coisa a ser construída. Não é simplesmente fechar a pauta negativa, mas dizer que a coisa anda. E há muita instabilidade, inclusive em alguns países da América do Sul. Bolívia, a gente está vendo, tem vários problemas, a gente viu a questão do Peru. Então, isso é uma grande responsabilidade do Brasil. Aí entra a questão do Unasul, que você mencionou, a Unasul, a União das Nações Sul-Americanas. Ele, quando ele foi criado, funcionou no segundo governo Lula, no governo Dilma, ele teve um papel muito positivo na questão da pacificação de um desses conflitos que surgem. Então, isso é uma pauta extremamente positiva. Como eu falei, a questão do CELAC envolve toda a América Latina, ou seja, e além. Um dos motivos pela qual o Brasil começou a enfatizar mais a América do Sul em relação à América Latina é exatamente quando o México, no início da década de 90, entrou nessa integração total comercial neoliberal com os Estados Unidos, e virou as costas ao resto da América Latina. Mas agora nós temos uma situação bem diferente, com o governo mexicano, que está olhando para a América Latina de novo, que está participando ativamente no CELAC, e quero lembrar que o presidente Lula deve fazer a sua primeira viagem, foi confirmado ontem, exatamente para a reunião do CELAC, que será realizada em Buenos Aires. Então ele já visita, tradicional primeira visita à Argentina, final desse mês, e participando dessa cúpula do CELAC, que com certeza a presença do presidente Lula dará enorme destaque a esse encontro, estimulará inclusive a presença de um conjunto muito grande de mandatários dos países da América Latina, e com certeza também o presidente do México, que será eu insisto um pouco, essa relação com o México é uma nova agenda, que pode ser aproveitada muito nessa conjuntura. É um governo bastante estável, muito bem avaliado, com políticas muito interessantes, pouco
se fala pouco disso, né, até na esquerda aqui no Brasil, mas é uma experiência muito interessante. Então, há espaços para avançar e dar concretude, a essa integração. Porque de retórica temos muito sobre a integração. Agora a questão é saber qual a pauta concreta para avançar. Exato, vamos aguardar aí no próximo dia 23, né, esse encontro aqui em Buenos Aires, aqui do lado. Bom, e agora em relação a essa questão do acordo União Europeia-Mercosul, Romano, esse acordo foi fechado em 2019 e até agora, né, não existe aí, está travada, não existe a confirmação, a efetivação, né, desse acordo, e o novo chanceler disse que o papel do Mercosul em relação ao acordo com a União Europeia interessa ao Brasil um tratado equilibrado, né, que ofereça ganhos reais para a economia brasileira. Ele criticou aí indiretamente europeus como Irlanda e França, ao afirmar que questões ambientais não podem ser usadas como desculpa para o protecionismo. Agora, eu vou colocar uma outra questão aqui também, Romano. Nós temos, enfim, uma grande parceira, né, a geógrafa Larissa mesmo Lombardi, professora da USP, que agora está na Bélgica, né, enfim, por conta justamente do bolsonarismo, ela sofreu violência e ela está lá. E ela tem uma proximidade muito grande, né, com o Parlamento Europeu. E ela tem levado ao Parlamento Europeu, enfim, notícias, né, pesquisas aqui do Brasil em relação aos agrotóxicos, né, o uso excessivo de agrotóxicos. Ela fez a comparação, né, de agrotóxicos na União Europeia e aqui no Brasil, e esse realmente pode ser um entrave, ou seja, a gente está falando a respeito da Amazônia, a gente está falando de meio ambiente, e esse é um escândalo mundial. Enfim, o Parlamento Europeu já sabe que a gente aqui no Brasil maltrata exatamente nossos rios, nossos ares, nossos trabalhadores rurais com essa questão dos agrotóxicos. É um ponto delicado agora no governo Lula, essa questão, professor, como é que você está vendo esse escândalo, digamos assim? Bom, Marilu, aí tem várias questões que a gente precisa falar aqui. Primeiro, não pense que está tudo uma beleza lá na Europa, tá? Há muitos usos agrotóxicos, uso do carvão, o ano passado, também por causa da guerra, etc., mas foi o uso do carvão maior na história do mundo, da história da Europa, mas no mundo também. Então, o que eu quero dizer com isso? Há muita hipocrisia com isso, né? Muita hipocrisia, né? São muitas empresas europeias que produzem esses agrotóxicos, que lucram com isso, né? E não é verdade que o acordo União Europeia-Mercosul é bom para a América Latina, só não passa porque há esses problemas ambientais, né? O acordo ele é bom para o agronegócio brasileiro e para a indústria europeia, particularmente a indústria alemã, né? É um acordo que expressa, né, uma posição do Brasil como um país que não aposta mais na sua indústria, na sua própria tecnologia, um país que aposta na importação desses manufatura, tecnologia, exportação de matérias-primas, ou seja, ele atende a interesses muito específicos, interesses ligados àquela ponte para o futuro. Se for negociado, terminou a negociação no governo Bolsonaro, mas foi retomado nesses moldes neoliberais a partir do golpe contra a Dilma. Esse acordo União Europeia-Mercosul que está na mesa, né? Há um interesse do Brasil na América Latina de uma relação com a Europa, sim, mas de outra forma, mais igual. Porque o interesse, inclusive, dos europeus nesse acordo, o renovado interesse lá em 2019, tem muito a ver com as questões internacionais. A Europa é o maior investidor nos países do Mercosul. Muitos falam,
aqui é o quintal dos Estados Unidos, mas no Mercosul, se você olha o estoque do capital investido nas empresas multinacionais, são empresas europeias, até mais que a China em estoque, e Estados Unidos. Então, eles sentem a competição das empresas chinesas, que estão avançando muito na América Latina, e, portanto, o acordo tem que ser analisado nessa perspectiva. Quem puxou para isso? Quem ganha com isso? Isso não significa jogar tudo para o lixo. Não, é de interesse do Brasil, é interessante para o Brasil manter, estreitar relações, aproveitar dessa competição que existe entre as três maiores áreas econômicas, a China, no caso, o restante da Ásia, o bloco europeu, os Estados Unidos, sim, e particularmente a União Europeia, que está buscando também a Europa de se equilibrar entre a China e os Estados Unidos. Então, há uma margem de negociação. Eu acredito que não é tudo ou nada. Ou você assina a cor do jeito que está, que é a pressão, vamos dizer, da Faria Lima, que faz parte de tudo que o governo, que a gente está vivenciando. Detrás dessa festa toda, você tem uma pressão enorme, mas mantém a economia do jeito que está. Vamos retomar a democracia, vamos respeitar o meio ambiente, vamos respeitar os direitos das mulheres, dos gays, dos indígenas, dos negros. Essa pauta vocês podem fazer, até a pauta da coesão social, da miséria, da fome, isso, mas os interesses econômicos você não pode tocar. É a questão de saber se isso é compatível. Então, essa mesma discussão que a gente está vendo na questão nacional, a gente também está vendo na questão internacional. Isso tem que estar claro, uma coisa não está deslocada do outro. Então, em nível internacional, o desafio é de pensar que inserção internacional o Brasil quer. Nós temos que continuar sendo o país da exportação de soja, mineração de ferro e petróleo cru, importando petróleo, os derivados do petróleo, estando refém dos preços internacionais. Enfim, essa grande discussão sobre o BNDES. O BNDES vai voltar a ser um banco como todos os países têm, países principais que buscam uma inserção, que vai financiar a presença de empresas brasileiras lá fora, ou vamos sucumbir à pressão para ficar só na questão da agroexportação. Então, essa questão mais de fundo, isso desaparece um pouco nessa discussão, porque a política externa do Bolsonaro foi tão marcado por um obscurantismo, por assim, idiotices e tudo, que é fácil melhorar tudo isso, mas a gente tem que evitar de simplesmente pintar uma cor mais bonita uma casa velha. A diretriz do governo Lula era trabalhar para uma reindustrialização, criar capacidade tecnológica endógena, e, por exemplo, no acordo com a União Europeia, não tem nada, absolutamente nada que aponte para cooperação tecnológica, de transferência tecnológica. A União Europeia e Estados Unidos, eles estão há mais de 20 anos tentando fazer um acordo comercial, não conseguem. Mas eles criaram lá um fórum permanente para discutir, que se chama Comércio e Tecnologia. Então, por que o Brasil não pode discutir tecnologia? Por que a gente não pode pensar, já que o Brasil atrai tantos investimentos em empresas multinacionais, de que forma essas empresas multinacionais podem também estar vinculados a um projeto de reindustrialização, mas no sentido de criar bases tecnológicas no Brasil. Isso significa também, evidentemente, investimentos em ciência e tecnologia, universidades, como o governo Lula pretende fazer. Ou seja, não existe uma diplomacia maravilhosa de integração sul-americana, de relações com todo mundo, independente de um projeto novo
de reindustrialização nos novos moldes da quarta revolução industrial tecnológica e ambientalmente sustentável, porque a questão ambiental também é uma questão tecnológica, né? A questão das novas energias, etc. Aí, por exemplo, a questão da Petrobras entra também. A gente não pode discutir política internacional só a partir das falas de ontem, né? Das reuniões de ontem. Temos que olhar para a Petrobras, temos que olhar para a BNDES. Ao final, são esses que serão fundamentais para a gente poder avaliar: estamos realmente fazendo uma nova inserção internacional do Brasil ou estamos simplesmente fazendo a mesma inserção subalterna e de exportador de matérias-primas, né? Sem criar uma base industrial tecnológica no país, ou estamos simplesmente fazendo a mesma coisa de forma mais bonita, né? Esse é um pouco o que eu quero contribuir ao debate. Tá certo. Espero que tenha sido claro. Sim, sim, é uma aula, né, que a gente tem sempre com você, né, Romano? Pena que não deu tempo da gente falar da África e aprofundar um pouquinho mais, né? Enfim, que o Lula tem um carinho muito grande pela África, mas fica para uma próxima oportunidade. O ano só está começando, o governo também, então a gente vai ter outras oportunidades, tá bom, Romano? Um forte abraço para você, novamente, feliz ano novo e até uma próxima. Tá bom, muito obrigado, Malu, pela oportunidade. Sempre um prazer falar com vocês. Abraço. Prazer é o nosso. Um abraço. Falamos aqui com o Jorge Romano, professor de Relações Internacionais e Economia da Universidade Federal do ABC e coordenador do Observatório da Política Externa do Brasil. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.